Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Uma alegria estarmos juntos abrindo a semana de trabalhos com a Palavra de Deus. Palavra viva e eficaz que tem sempre uma missão junto do povo de Deus. Confie no Deus da Palavra e confie na sua Palavra. Faça o que a Palavra diz e a gente vai vendo. Todos nós veremos se a cumprirmos como Deus realiza maravilhas. Então eu os convido a começarmos essa segunda-feira a semana com a palavra em Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Segundo o anúncio da paixão. Os discípulos estão com Jesus na Galileia. Jesus já havia anunciado uma primeira vez, depois que Pedro confessou que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus tinha dito então que esse Messias, esse que ele gostava de se autodenominar Filho do Homem, salvaria o mundo pela entrega da sua vida. Morreria numa cruz, por amor, pagando os nossos pecados. Pedro, a gente se recorda, naquela ocasião, o tomou à parte e falou: Senhor, de jeito nenhum, isso nunca vai te acontecer. Imagine um Messias assim, um Messias que morre como um perdedor numa cruz, lugar de maldição naquele tempo. Mas Jesus, ele corrige Pedro, dizendo: Não, Pedro, você é quem está enganado. Se você quiser me seguir, você deve aprender a tomar a sua cruz todos os dias, renunciar a você mesmo. Não é assim que se faz o bem, vivendo para si, vivendo segundo o modo de pensar do mundo. Pedro, tu não pensas as coisas de Deus, mas segundo os homens. Agora Jesus anuncia uma segunda vez que ele vai morrer na cruz. É o segundo anúncio da paixão. Pedro já não retruca, mas eles ficam muito tristes. Claro, ninguém quer o sofrimento, ninguém ama o sofrimento, nem Jesus. Mas é preciso compreender que Jesus realmente vive o projeto de Deus e não o projeto do mundo. O mundo tem um projeto de glórias, de busca de glórias, de acúmulos, de riquezas, de fama, de autopreservação acima de tudo. O projeto de Deus vai ao contrário. É um projeto do esvaziamento de si mesmo por amor, do doar a própria vida, de gastar a vida por amor, de não ter medo de perder a vida por amor, fazendo o bem, de não ficar vivendo para si apenas, mas viver para fora de si, nessa doação que faz o bem, que faz encontrar de verdade a vida. Jesus, eu repito, não amava o sofrimento, mas se o sofrimento para realizar o amor era necessário, ele o enfrentará. E o enfrentará por mim e por vocês, por toda a humanidade. Ele enfrentará a cruz, não porque quer, mas é porque a cruz se apresentou no seu caminho e o amor passava pela cruz. Ele não negou. Não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo de gastar a sua vida e de enfrentar a cruz por amor. Assim a gente salvará todos. Interessante nesse segundo momento do Evangelho, quando Jesus, apesar dessa doação, dessa vida entregue, ele se submete até às leis dos homens para salvar a todos.
Ele não quer escandalizar ninguém se impondo. Até nisso Jesus é tão humilde. Chegou um cobrador de imposto do templo. Na verdade, os cobradores de impostos do templo, eles se aproximaram de Pedro e perguntaram: mestre, de vocês paga o imposto? E Pedro não hesitou, dizendo: paga. E Jesus depois se antecipa em casa e diz: Pedro, na verdade, eu sou filho, não é? Eu sou filho de Deus. Se o imposto do templo é para Deus, porque o templo é de Deus, eu, como filho, não deveria pagar imposto, não precisaria, nenhum filho de Deus deveria nesse sentido. Mas para que a gente não escandalize a fé de ninguém, vamos fazer de tudo para salvar a todos. Vamos anunciar a mensagem do Evangelho na humildade, na inteira conformação à vontade do Pai. Que maravilha! Meu irmão, e você? Já pensa segundo Deus ou o seu projeto de vida é segundo o mundo? Todos nós temos que nos perguntar isso e ir corrigindo o nosso projeto para que seja segundo Deus. Rezemos a Ele, esse Deus tão bom. Deus, nós olhamos para o Teu Filho Jesus e nos encantamos cada vez mais com a Sua pessoa. Esse Deus que se esvaziou de si, da Sua condição divina, se fazendo homem e, como se não bastasse, dando a Sua vida por nós. Nos ensina a entrar nesse outro projeto, a não ter medo de abrir mão de glórias, de famas, de buscas que acumulam bens e riquezas para dar vida ao mundo, para contribuir com a vida do mundo, das pessoas. Tira de nós, Deus, todo o medo que a gente tem de amar e das consequências do amor. Não nos deixa, Senhor, ficar preservando a vida e não vivendo o amor. Amém. Recebamos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, fiquem na sua paz, na sua alegria. Até amanhã, se Deus quiser.